Se eu for ficar no escuro, então. Cristina falou? Tá sem som aqui, ó. Eu vou tirar minha cara com essa cara assim de, sei lá, se for gravar. Eu vou ficar só sem a voz. Oi, Cristina. Oi. A gente estava sem o microfone aqui, sem o som, a gente não ouviu o que você falou, que você estava falando. Tô dizendo, já que vai gravar, eu vou tirar essa minha cara de, sei lá, Mas a gente nem aparece, né? Porque senão vai assustar o povo. Mas a gente não aparece, não, Cristina. Quando ele começa a falar, a gente fica no cantinho, né? Só eles aparecem. Quando coloca só os slides. Mas aí tudo bem, não tem problema a câmera, não. Eu vou ficar lá porque eu vejo se o slide está aparecendo direito. Então, vamos lá. Eu vou colocar o slide aqui. Beleza. Deixa eu botar meu fone aqui para poder ouvir melhor. Vocês estão vendo? Beleza. Sim. Agora está a tela cheia, né? Uhum. Ok. Apocalipse 4, 1 a 11. Então, Apocalipse 4, de 1 a 11. Esse é o texto que a gente vai ler e o tema do estudo é as visões do trono. E o texto começa justamente com uma porta aberta. Essa já é uma imagem muito importante, narrativa do Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 11. Nós vamos ler o capítulo, está projetado aí na tela, e aí cada um pode ler uma frase dessa, né? E a gente vai revezando essa leitura até o fim. São 11 versículos, né? Até pensei em dividir esse estudo em duas partes. A gente começa hoje e termina semana que vem, mas aí vai depender aqui da nossa disposição e do ritmo que a gente imprimir no estudo. Apocalipse 4, eu vou começar, e aí cada um vai lendo uma parte, tá bom? Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez, eu não estou enxergando. Toda vez que os seres viventes
Dão glória, Aqui. honra e graças àquele que está sentado no trono E que e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Esse é o capítulo 4 de Apocalipse. Antes de passar para o próximo slide, é só para fixar aqui o que está acontecendo. Depois dessas coisas, eu olhei. Que coisas? Depois que João recebe as mensagens de Jesus para entregar às igrejas. Nós estudamos 7 igrejas. O capítulo 1 do Apocalipse, João ele vê o Cristo glorificado e recebe a incumbência de enviar as cartas para as 7 igrejas. Ou seja, depois dessas mensagens para as igrejas, João, então, recebe uma ordem. Ele olha, na verdade, antes, ele olha e vê uma porta aberta no céu. E veio uma voz que ele já tinha ouvido lá, a mesma voz que ele já tinha ouvido quando viu Jesus glorificado. Essa voz mandou ele subir. Sobe para aqui. Eu vou mostrar a você o que vai acontecer depois disso. E como é que ele ia subir? Ele não tinha como subir. Então, ele foi tomado pelo Espírito. Ele foi arrebatado. Outra versão diz que imediatamente eu me achei em espírito, ou seja, foi uma experiência espiritual e a porta que estava aberta, na verdade, dava acesso a uma visão de um trono no céu. E no trono estava sentado alguém. Essa é uma expressão importante dessa visão que ele vai ter. E aí, a partir disso, João vai começar a descrever o que ele estava vendo. Na verdade, o que ele estava vendo era um palco, eis armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. Ou seja, ele vê um palco, como se estivesse assim a gente pensando modernamente, como se estivesse sentado vendo uma peça de teatro, alguma narrativa, algum enredo estava acontecendo ali. Só que era uma peça, era uma encenação que não tinha nem fim, nem início, nem fim. Ou seja, ele está vendo a própria adoração que acontece permanentemente no céu. Então, ele começa a descrever aquele que estava sentado no trono. E ele começa a usar comparações. Ele era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Também havia um arco-íris. Havia um arco-íris ao redor do trono, semelhante à esmeralda, quer dizer, um arco-íris esverdeado. A pedra de esmeralda é meio verde. Então, a gente pode pensar num arco com tonalidades de verde, 7 tons de verde. Esse arco-íris estava, então, circundando o trono. E ele identifica 24 tronos com 24 pessoas, que ele chama de anciãos, que estavam vestidos de branco e com coroas na cabeça. Tudo isso tem uma simbologia. Então, a primeira coisa que ele vê é o trono e alguém sentado nele, o que está ali ao redor do trono. Depois, ele vai ver o que está acontecendo na frente do trono. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, ou seja, é um espetáculo que causa temor, porque ninguém pode ficar diante de relâmpagos, vozes e trovões inerte, Ninguém pode ficar sem ter medo. Então, o trono ele causa esse sentimento de temor. E diante do trono ele vê 7 lâmpadas ou 7 tochas de fogo acesas, que são os 7 Espíritos de Deus, que a gente sabe que já apareceu isso no Apocalipse, que representa o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então ele está vendo pelo menos 2 pessoas da Trindade. Aquele que está sentado no trono, que ele não chama de Deus,
mas que ele representa como pedras preciosas, pedras de sardônio e jaspe, e ele vê então os 7 Espíritos de Deus, e debaixo do trono, ou seja, diante do trono, se prolongando para frente do trono, diante do trono, está um mar de vidro, claro como cristal, ou seja, uma realidade transparente. Isso também tem uma simbologia, né? Aí, na sequência, ele volta a olhar para o trono, né? No centro do trono, ele identifica 4 figuras muito interessantes, que ele chama de seres viventes. 4 criaturas muito interessantes e esquisitas, né? Porque eles eram cobertas de olhos, na frente e atrás. Um tinha cara de leão, o outro parecia um boi, o outro parecia um homem, o outro parecia uma águia quando está voando. E cada um deles tinha 6 asas e cheio de olhos ao redor e também por baixo das asas. Então ele viu uma coisa muito esquisita, muito estranha, né? Só que esses 4 seres viventes, de maneira constante e de maneira incansável, sem parar, ficavam diante do trono, proclamando essa frase que está aí: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, né? E toda vez que os seres viventes davam glória, honra e graças àquele que estava no trono e vive para sempre, esses 24 anciãos se prostravam diante dele e também adoravam, colocando as suas coroas diante do trono. Ou seja, era uma cena que se repetia permanentemente. O trono, com aquele espetáculo do arco-íris e dos relâmpagos, vozes e trovões, a proclamação dos 4 seres viventes e os 24 anciãos, que a gente vai ter que responder quem são esses camaradas aí, eles se prostravam permanentemente também diante daquele que está no trono. E agora os 24 anciãos que proclamavam: do Senhor, Deus e nosso, és digno de receber a honra, a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, nós temos aqui 2 proclamações: a proclamação dos 4 seres viventes e a proclamação dos 24 anciãos. O que ele está vendo é um cenário, o que ele está vendo é uma cena, um palco armado, e cada detalhe que está aqui nos remete a uma representação, né? O que eu estou colocando aqui é uma representação muito pobre, imaginativa, do que ele viu, uma coisa assim meio opaca às vezes, né? Então, vejam que no centro, né, é só para a gente usar a imaginação, porque Apocalipse é imaginação, nada é literal, tá bom? Ele não viu essas coisas aqui. Tudo que João está descrevendo é comparativo, é como, é semelhante a, não é exatamente o que está aqui. Então, a gente precisa fazer esse exercício de imaginação. Então, no centro está a presença de alguém sentado nesse trono, os 4 seres viventes, que são esses animais aí com asas, né, a tentativa de representação, o arco-íris esverdeado, ou seja, cor de esmeralda, né? O trono aqui está muito mal representado porque ele está branco, mas a gente vai ver que as pedras de jaspe e sardônio, não são pedras claras, são pedras escuras, avermelhadas, né? Então, essa representação aqui já está com problemas, né? Esse candelabro que vocês estão vendo aí são as 7 tochas, né? É uma representação do candelabro lá do Velho Testamento, do tabernáculo e do templo, né? Que era um lampião que ficava permanentemente aceso no lugar santo, né? Representando aí a presença de Deus, a iluminação de Deus. Ao fundo, embaixo, né? Você tem o mar de vidro saindo como de cristal do trono, e os tronos, né? Os tronos com os 24 anciãos prostrados diante do trono. Então, aqui é uma representação muito pobre, mas que nos remete a uma realidade espiritual muito profunda, que João estava querendo, então, mostrar para aquelas 7 igrejas essa realidade da adoração e do trono. Tá? Então, qual é a estrutura que nós temos aqui no capítulo 4?
Isso é uma série de divisões dentro da visão, né? Ele está tendo uma visão. A primeira coisa que ele vê é uma porta aberta, então ele tem uma visão da porta. Capítulo 4, verso 1. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouviu, que ele tinha ouvido. Ou seja, a porta está aberta e ele ouve uma voz e ele então recebe então uma ordem de subir e ele haveria de ver o que iria acontecer depois destas coisas. Versículo 1. Versículo 2 a 5, ele tem a visão do trono que eu já descrevi aqui. Tá? Ele foi arrebatado, existe um palco armado, e ele vê a majestade da presença de Deus, a glória da presença de Deus. Né? E eu acho interessante que eu estou me baseando aqui numa outra versão, o que eu posso chamar da geografia do trono, né? O que está os espaços do trono. Alguém está sentado no trono. A primeira coisa que ele vê é esse alguém no trono. Aspecto de jaspe e sardônio. São duas pedras preciosas. Aí ele vê, além daquele que está no trono, ao redor do trono existem quem? O arco-íris, cor de esmeralda, e os 24 anciãos. Tá? São 24 figuras que estão aí. Aí ele volta a ver o que está saindo do trono, o que está vindo do trono. Né? Relâmpagos, vozes e trovões e as 7 tochas, ou seja, os 7 Espíritos de Deus também, que está ali na presença diante do trono. Diante do trono, né? Relâmpagos, vozes e trovões e o Espírito de Deus. E também o mar de vidro, tá? Essa realidade infinita e transparente, visível, né? Límpida, que está ali diante do trono. E, por fim, ele vê no meio e à volta do trono eram 4 seres viventes, ou seja, essas criaturas esquisitas e misteriosas que ficavam em movimento o tempo todo, porque elas têm 6 asas cada uma, elas têm olhos, elas estão se movimentando o tempo todo. Tá? Especificamente aqui, a visão de João tem muita relação com a visão que o profeta Ezequiel teve no capítulo 1 do livro dele de Ezequiel. Esses 4 seres viventes aparecem também lá. Só que Ezequiel tem uma narrativa, uma descrição, e João tem uma outra descrição que se complementam aqui. E seria interessante, depois, se vocês quiserem ler, o capítulo 1 de Ezequiel e o capítulo 1 de Apocalipse. Tá? Os versículos 2 a 5, então, é a visão do trono. Versículos 6 a 8 é a visão que ele descreve os seres viventes. Então, um tem cara de leão, tem cara de boi, cara de águia, homem e águia. Tem gente que vai fazer aqui uma série de especulações acerca do que significa cada um desses animais aqui, ou dessas entidades. Tá? Então, uns vão dizer que são ETs, outros vão dizer que são querubins, serafins, são anjos, né? Outros vão dizer que são espíritos. Né? Enfim, é uma realidade da criação, são criaturas, né, que estão ali prestando essa adoração, e eles têm uma proclamação muito específica: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tá? Eles também, os 24 anciãos também, eles atribuem a Deus toda a glória, toda a honra e ações de graça. E quando eles falam isso, os 24 anciãos, ou seja, os versículos 9 a 11, eles se prostram e entregam as suas coroas diante da proclamação dos seres viventes. E está aí a proclamação. Então, nós temos aqui algo semelhante a uma peça de teatro, uma representação, uma encenação, em que é uma narrativa e há papéis sendo representados. Né? Você tem os 4 seres viventes, 24 anciãos, existe proclamação, existe ali uma aparência, uma estética, um espetáculo sendo realizado. Isso. O que eu quis colocar nesse slide aqui, da esquerda para a direita, no sentido horário, né? Nós temos a pedra de sardônio, tá? E a pedra de jaspe, aliás, desculpem, a pedra de jaspe é a pedra de sardônio. Tá?
Do lado esquerdo, embaixo, a esmeralda, que é meio esverdeada, e o cristal. Então, João ele está se valendo de realidades terrenas, materiais, concretas, para descrever uma realidade espiritual. E o que eu acho interessante, eu vou chamar bem a atenção disso, né? Que aquele que está no trono, ele tem aspecto de jaspe e de sardônio. Ou seja, não é claro branco, não é? Na verdade, é escuro. Então, a presença de Deus, a cor, né, vamos dizer assim, que aparece, é mais voltada para a cor escura e avermelhada do que a cor branca, né? A ideia de que Deus é branco, né, é uma ideia, a partir do Apocalipse, equivocada. Deus está muito mais para ser um Deus negro, indígena, do que um Deus branco, se pensarmos nessa questão racial. Então, essa visão do trono de Apocalipse serve para a gente desconstruir a imagem ocidental, europeia, né? De Deus como um camarada branco, de barba. Né? Então, a realidade de Deus é uma realidade, a presença de Deus é uma realidade bonita, né? E uma realidade multicolorida, né? E plural também. Esse arco-íris que está em torno do trono, que é esverdeado, pode nos remeter ao arco-íris como aliança que Deus fez com Noé, de não destruir a criação, né? E o mar como cristal que está na frente do trono é essa transparência, né? A realidade, transparência da onisciência de Deus, de saber e olhar todas as coisas, né? E de conhecer todas as coisas. Então, são assim aspectos e aplicações muito interessantes que a gente pode fazer, né, daquilo que está acontecendo no trono. Tá? Eu vou fazer aqui algumas aplicações, eu não estou querendo aqui ficar especulando o que cada detalhe que João estava vendo significa. Tá? Há algumas coisas que estão bem claras. Por exemplo, as 7 tochas, as 7 lâmpadas que estão acesas são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são o próprio Espírito de Deus. Isso está explicado no Apocalipse. Tá? Quem são aqueles seres viventes? A gente pode ficar especulando aqui, mas eu vou dar uma interpretação, né? Vou propor aqui para a gente ir além daquilo que está narrado na sua literalidade, para a gente pensar numa realidade espiritual que é muito próxima de nós. Quer dizer, o que o Apocalipse está falando não é algo extraordinário, porque está falando uma coisa que está perto de nós, é muito real, muito concreta na vida de quem segue ao Senhor, de quem serve a Deus e quem o adora, né? E assim, se há uma palavra central para Apocalipse capítulo 4 é a adoração, né? O trono, né? O trono é a presença de Deus absoluta, a partir de onde ele vê todas as coisas, ele é adorado, né? Ele recebe toda a honra, toda a glória. O trono é a majestade, é a manifestação da sua glória, da sua presença. E o convite que ele faz para João, né? que aquela voz de trombeta faz para João, sobe para aqui, é uma porta aberta, sobe para aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Ou seja, João começa a ver as coisas, a vida, a partir do trono de Deus. E aqui já há uma primeira aplicação para a vida da gente, da pergunta como é que a gente vê as coisas que vão acontecer, né? Na vida da gente, na igreja, na família, na história, com o Brasil, né? Com os Estados Unidos, né? Com os pobres, os ricos. O que vai acontecer? A gente precisa ver as coisas a partir do trono de Deus, né? A partir dessa presença de Deus, dessa glória de Deus, dessa realidade de Deus, da onisciência de Deus, do poder de Deus. E João vai ter essa experiência, que é a experiência nossa também. E, assim, Deus coloca diante de nós portas abertas, né? A gente viu, acho que na igreja de Filadélfia, né? Olha, você é fraco, mas eu coloquei uma porta que ninguém pode fechar. Eu abri, ninguém pode fechar. Então, Deus é o Deus que abre portas. Abre portas para a gente ver as coisas a partir do trono, da presença do Espírito, da adoração, né? A adoração é
assim, a palavra central, é o roteiro central do capítulo 4 de Apocalipse. Até o capítulo 3, falando para as igrejas, Jesus, né, João está descrevendo uma realidade das igrejas. O que aquelas igrejas estão vivendo, que estão passando, e como que Jesus olha essas igrejas. Uma visão pastoral, uma visão de quem é Senhor, né, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. A partir do capítulo 4, é uma visão a partir de onde Deus está, de onde Deus mora, na presença de Deus. Então, a adoração, e aqui eu quero pensar muito com vocês sobre o sentido da adoração, do que é a adoração, né? E eu vou aqui fazer algumas aplicações, rapidamente. A adoração tem foco, ela tem um centro, né? E quando a gente fala adoração, inevitavelmente vem à nossa mente a gente lá com os irmãos, né, num lugar chamado templo, com a igreja reunida, prestando adoração a Deus. Então, nós estamos adorando a Deus. Também mas não é só aquilo. A adoração é a vida toda da gente. Ou seja, a vida, a existência, ela tem um foco. O foco é a presença de Deus, é o trono, de onde Deus governa todas as coisas, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, a vida de adoração, ela tem um foco. Ela não se desvia desse foco. Eu posso estar na cozinha, posso estar no trabalho, posso estar jogando futebol, vendo futebol, posso estar na igreja, eu posso fazer qualquer coisa, mas ela tem um foco. E essa adoração também, ela tem uma beleza, né? Eu não vejo aqui João dizendo que o que ele estava vendo era uma coisa feia, esquisita, estranha. Não. É muito maior do que ele pode captar e narrar e descrever. E por isso que ele faz comparações a realidades terrenas. Mas é belo, né? A presença de Deus é bela. A presença de Deus causa temor, a relâmpagos, vozes e trovões, mas a presença de Deus é bela. E eu me lembro daquele versículo do Velho Testamento: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A santidade de Deus é bela, é uma realidade esteticamente bela. E a vida de adoração é uma vida de beleza, não no sentido superficial, epidérmico, né? No sentido sem conteúdo, mas é uma beleza com conteúdo. E é uma adoração também de constância, porque aqueles 4 seres viventes, eles eram incansáveis, não tem descanso nem de dia nem de noite. Então, a adoração é algo permanente, constante e que se renova. A cada proclamação que aqueles 4 seres viventes faziam, era uma outra coisa, era uma outra nova experiência de ver Deus, daquele que está sentado no trono. Né? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Então, a adoração, ela não tem a tendência a se tornar uma mesmice, a se tornar uma rotina, um ritual sem graça, sem gosto, sem substância. Pelo contrário, essa adoração, ela se renova, né? E eu gosto de pensar, e aqui vai a interpretação muito, assim, então, muito particular, mas que eu gosto de pensar sobre os 4 seres viventes, né? Dessas criaturas assim misteriosas, né? Que para mim não é questão de ET, se é querubim, serafim, seja lá quem for, mas mostra assim como que toda a realidade profunda e misteriosa da criação de Deus presta adoração a Ele. Todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento estão adorando e proclamando ao Senhor o tempo todo. Então, a criação, a história e o povo que Deus escolheu proclamam que Ele é santo, santo, santo. Assim como a visão de Isaías, capítulo 6. Isaías entra no templo e tem a visão do trono, o mesmo trono. E há ali querubins, né, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Então, toda a criação, toda a história, toda a cultura, toda a realidade, né, passada, presente e futura, proclamam que Deus é santo, reconhecem e prestam adoração ao Senhor. E também o povo escolhido, e aqui eu falo dos 24 anciãos, os outros personagens da peça. Tá? Aí eu fico mais próximo dessa interpretação dos 24 anciãos como 12 mais 12. É o povo da antiga aliança, da primeira aliança, e o povo da segunda aliança. Assim como Deus escolheu 12
tribos de Israel, e dessas tribos do Velho Testamento, da primeira aliança, ele criou o seu povo. Assim também, Jesus escolheu os 12 apóstolos, e desses 12 apóstolos, ele criou a igreja, que é também o seu povo. Então, 24 anciãos é o povo de Deus da primeira aliança e da segunda aliança. É o povo de Deus na história. Esse povo, vestido de vestiduras brancas na sua santidade, na sua pureza, pega a sua coroa e entrega essa coroa aos pés do Senhor, aquele que está no seu trono. Esse é o papel da igreja, esse é o papel do povo de Deus. Então, toda a realidade, tudo que está criado, tudo que é cultura, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, para mim, os 4 seres viventes é todo ser que respira, tudo que tem vida. E todo o universo é vida, todo o universo é beleza, né? Todo o universo é esse mistério. Tudo isso que a gente conhece e que não conhece ainda, adora ao Senhor e proclama que Ele é santo, santo, santo. Né? E a adoração, então, tem que ter consciência dessa pluralidade. A adoração não pertence à igreja congregacional, não pertence à igreja A, nem à igreja batista, seja lá quem for. A adoração é uma realidade permanente na história. Aonde estiver o povo de Deus e a criação criada, todos os mistérios, aí há adoração permanente ao Senhor. E também o que eu vou chamar de iluminidade, né? Eu podia chamar de iluminação. Eu estou inventando palavras aqui. Quer dizer, Deus, o Espírito de Deus é aquele que está na adoração. Nós precisamos adorar ao Senhor no Espírito. Né? E adorar a Deus no Espírito é ser iluminado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, mediado pelo Espírito. Né? Não há adoração ao Senhor sem que o Espírito de Deus esteja iluminando, essa iluminidade do Espírito, trazendo luz, entendimento, discernimento, visão, constrangimento, arrependimento. Né? Quando a gente adora o Senhor, o Filho de Deus é incansável, ele está ali trazendo luz a essa presença de Deus. E a proclamação. E aqui eu vou abusar um pouco das palavras, se ficar complicado, depois a gente simplifica. A proclamação ontológica da natureza de Deus, ou seja, do ser de Deus. Quem é Deus? O ser. Ele é santo, santo, santo. Versículo 8. Né? 3 vezes santo, e aqui alguns vão dizer que se refere à Trindade, Pai, Filho e Espírito. Então, é o ontos, a questão ôntica de Deus, né? A natureza de Deus, quem Deus é. Ele é santo. Não há adoração sem esse reconhecimento da sua santidade, do seu poder, e há uma palavra que eu acabei de inventar também, da sua semprecidade. Deus é sempre. É aquele que era, que é e que há de vir. Então, ao invés de usar a palavra eterno, que tem uma dimensão assim meio etérea, né? Meio assim, fora da realidade, Deus é eterno. Não, Deus é sempre. Deus sempre. Ele era, é e há de vir. Ele sempre está presente. Jesus é aquele que é sempre. Né? Ele sempre está conosco, é Deus de geração em geração. Então, é uma proclamação ontológica, mas também uma proclamação reverente da dignidade de Deus. Quando os 4 seres viventes proclamam glória e honra e ações de graças, os 24 anciãos, o povo de Deus, reverentemente proclama que ele é digno. Tu és digno, Senhor nosso, de receber glória, honra e poder. Então, a adoração é proclamação da dignidade de Deus. Só Ele. Não é homem, não é mulher, não é pessoa, não é instituição, não é nada, nem ninguém pode receber essa reverência, esse temor, esse reconhecimento de tirar aquilo que há de mais valioso que a gente acha que tem, que nós temos, a própria coroa de glória, e colocar isso como oferta e entregue aos pés do Senhor. A coroa de ouro aqui também pode significar a própria salvação, ou seja, o povo de Deus entrega aquilo que recebeu da graça, a sua própria salvação com reconhecimento e gratidão. E o versículo 11 também, eu acho que eu estou me estendendo um pouco, mas eu estou meio empolgado, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então,
esses 24 anciãos, eles entregam as suas coroas de ouro ao Senhor, reconhecendo que Ele criou todas as coisas. Por causa da tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Então, há aqui, hoje, mais do que nunca, na vida que a gente está vivendo hoje, como mundo, como sociedade, a proclamação ecológica da criação de Deus, ou seja, uma adoração cujo centro é ecológico. Deus é criador. Todas as coisas foram criadas pela vontade dele. A Amazônia, o Pantanal, os biomas, tudo aquilo que está criado foi pela vontade de Deus. Então, destruir essa criação é destruir aquilo que Deus criou pela sua vontade, né? Então, Deus criou todas as coisas, não há nada no universo, na Terra, que não tenha sido criado por Ele. E se Ele criou com a sua vontade, pela sua vontade, todas as coisas, esse universo, essa criação tem sentido, tem sentimento, tem conteúdo, tem substância. Essa criação, diz o apóstolo Paulo, geme e suporta angústias, quer dizer, está sofrendo por causa do pecado, por causa da queda, esperando, ansiando, né, a revelação dos filhos de Deus. Então, não há possibilidade nenhuma de proclamação, de adoração, melhor dizendo, sem essa consciência ecológica. Então, a adoração é consagração, proclamação, essa iluminidade do Espírito, essa pluralidade da realidade se prostrando diante do Senhor. E eu termino, né, diante desse cenário e dessa visão que o João teve, fantástica, assim, de muita profundidade, que ele viu o Deus Pai sentado no trono, ele viu o Deus Espírito representado pelas 7 tochas, né? Ele viu os seres viventes, os 4 seres viventes, ele viu os 24 anciãos, e estava faltando alguém, não é? Estava faltando o Cordeiro, o Cristo glorificado. E é esse alguém que vai aparecer no capítulo 5 de Apocalipse, né? Que a gente vai estudar na sequência. Tá? Então, eu fico por aqui e aí a gente pode conversar um pouco sobre aquilo que nós falamos. Eu falei muito hoje, né? Mas era o que a gente podia apresentar, né? De maneira tão profunda o capítulo 4 de Apocalipse. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Sim. Você estava bem inspirado hoje aí, consagração antológica. Eu estava muito espiritual hoje, né? Tá muito legal. Não, é realmente assim, algo fantástico, assim, Apocalipse. É, Para a gente assim, rediscutir, reinventar o nosso modo de ser igreja, até o culto, né? Até o culto. O modo como a gente presta culto, né? Enfim. Apocalipse a gente descobrindo que não é um livro só de... A gente tem aquele pânico, né, de ler Apocalipse, de revelações do fim dos tempos. É um livro de muita adoração, né? E muita adoração mesmo. Lindo. Oi. Fala. Pois tem tanta coisa aí que eu vi que me deu vontade assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa legal, que maravilha. Vontade de falar, né, de participar. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, né? Além dos 4 seres viventes que assustam, mas aí depois você... Porque eu já estudei com o pastor Eric, e ele tem esse mesmo pensamento, que os 4 seres viventes representam tudo que Deus criou, né? Tudo que Deus criou, a criação de Deus, que glorifica a Deus, né? E aí teve aquele momento que você colocou ali sobre a parte que ecológica, né? Que a gente deve cuidar da natureza, que tudo foi criado por Deus, né? Aí eu fiquei pensando assim, quando você estava falando assim, quando a gente ouve essas notícias de desmatamento, de queimadas, né? Dói, né? Para a gente deveria doer, né? Nós como cristãos
não deveríamos nos sentir insensíveis a isso, né? Porque essa natureza, eu via quando houve os focos de incêndio, principalmente no Pantanal, onça pintada, queimada, cobras, né? E a natureza deu uma dor tão grande, parecia que ela estava clamando assim, pedindo: Senhor, socorre-nos, sabe? O homem, né, destruindo a camada de ozônio e fazendo tantas coisas para mudanças que estão afetando as mudanças climáticas, está destruindo a natureza. Isso dói tanto. Ao mesmo tempo, me veio à memória a emoção que eu senti da primeira vez que eu fui para Aracaju e tive a oportunidade, né, de conhecer o Rio São Francisco. Eu fiz o passeio lá e quando eu estava na embarcação, né, uma embarcação grande, bonita, uma lancha, eles chamam de lancha, mas é uma embarcação muito bonita, e eu toquei no Velho Chico, nas águas do Velho Chico, me veio tanta emoção, eu chorei, né, e eu glorifiquei nessa hora, eu glorifiquei a Deus, eu, Senhor, é a tua natureza, é aquilo que tu criaste, é o Velho Chico, né, e há tantos rios, a natureza tão exuberante glorifica a Deus. E a gente, de uma maneira tão. Não sei como é que a gente pode, às vezes, como a gente pode se denominar de humanos, né? Desmata, destrói aquilo que também foi criado por Deus. Como é que a gente pode achar que nós somos superiores às outras criações de Deus, né? Isso é triste, é preocupante, né? A gente vê autoridades que passam por cima por causa de conchavos com produtores, agronegócio e tudo. Vamos acabar com as aldeias indígenas, vamos acabar com as áreas do Pantanal, as áreas da Amazônia. E aí a gente vê cada coisa que, meu Deus, a gente fica assim, Senhor, realmente só pode estar no fim dos tempos mesmo, porque estão destruindo aquilo que é tão lindo que tu criaste, né? Claro que a gente não pode adorar a natureza, né? A natureza é que nem a palavra de Deus, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a natureza pode nos levar, se nós formos sinceros a Deus e tivermos com o coração voltado a adorar a Deus, ela pode nos levar a glorificar a Deus, a adorar a Deus com sinceridade, né? E não o inverso. Mas há, né, no meio evangélico, pessoas que ainda estão justificando, né? Não, mas a gente tem que apoiar, porque vai ter um momento que vai ter necessidade de alimento para as pessoas. Eu Isso vejo é isso. uma falácia, né? Não é, porque É a uma maior parte falácia. Eliseu estava me contando, a maior parte desses grandes produtores de soja e, no modo geral, de carne, eles vão produzir para mandar para fora, né? Para o mercado interno, é para o mercado externo. O que fica aqui, né, é uma pequena parcela que é vendida por um valor absurdo no mercado interno, né? Então, é, então São não distorções. justifica, são distorções, né? E aí o que acaba padecendo mesmo é a natureza, né? E eu fico assim muito, nossa, essa parte do capítulo 4 de Apocalipse, eu quero reler e quero rever esse vídeo, porque está muito legal, está muito bom. Obrigada aí. E essa Desculpa. questão da natureza vai estar presente em todo o livro do Apocalipse. É interessante que a gente pode ler Apocalipse a partir da ecologia, a partir do meio ambiente. E assim, o que a gente precisa tomar como igreja é trazer o meio ambiente para o culto, sabe? Para a adoração.
É como que a gente faz isso, né? Eu sinto uma pena lá no Angelim, né, no espaço lá que está o templo, né? Há anos atrás aquilo era cheio de coqueiro, de goiabeira, tinha até um cajueiro que dava um caju enorme, né? Hoje nós só temos ali uma mangueira, coitada, que está doente, que dá uma manga maravilhosa, mas eu não digo não somente isso, mas assim, é mais uma questão de consciência, né? De realizar o meio ambiente, isso não está separado da adoração, da vida de adoração, né? A gente pode aguçar isso aí no pessoal, né, pastor? Tipo, Sim, fazer uma hortinha, né, com as sim, crianças, sim, plantas. sim, Vai ser muito legal eles muito legal, acompanharem essa é evolução. verdade. Vou até conversar com as meninas, com Daphne, dessa sugestão. É sério, uma hortinha comunitária, sabe, a igreja cultivar, crianças cultivarem a horta, sabe? Sim, É alguma experiência, assim, fantástica, né? Plantar verdade. árvore, né? Plantar árvore, plantar... Tá bom, gente? Tá, beleza. Tranquilo. E aí, Marcinha? Tá bom, eu estou com o microfone desligado, senão dá eco. Ah, então tá bom, então eu posso falar. Eu gostei também quando a gente fala sobre, que você falou, né, a imagem de Deus, que a pedra não era branca, né? Eram Uhum. pedras de cor mais escura. Eu tenho assim duas coisas que me impressionaram muito, uma que eu achei muito bonita, que eu visitei um museu uma vez com Lindon em Portugal e tinha uma exposição, era novembro, era mais final do ano, então tinha uma exposição de presépios, né? E assim, presépios do mundo todo. E então representavam José e Maria e o neném, não só do jeito que a gente conhece. Eu achei lindo um que era chinês. Então, eu fiquei imaginando, né? O José chinês, a Maria chinesa e o menino Jesus Ah, chinês. muito E, legal. assim, isso me encantou muito no sentido de pensar, tudo bem, nós temos a nossa nacionalidade, então é normal que a gente pense na família como a nossa. Mas a gente tem que entender que também é normal que uma pessoa de uma nacionalidade diferente, de uma raça diferente, queira se identificar com Jesus e com a família de Jesus. Então, a representação do mesmo jeito dessa raça. Então, isso é muito legal que a gente pense. E eu ouvi um missionário contando, acho que eu já contei essa história, um missionário que foi, junto com sua esposa, foram os primeiros missionários a chegar nessa tribo, que é da Amazônia, mas que é um lugar muito assim difícil acesso, que eles só conseguem chegar 2 dias de barco para chegar onde está essa tribo. E eles, então, como foram os primeiros a chegar lá, eles ficaram, acho que quarentena mesmo, 40 dias num ponto a alguns quilômetros da tribo, para não levar nenhum vírus, nenhuma doença, né? Eles têm que fazer isso. E aí o casal foi, depois desses 40 dias, foi andando até chegar na tribo, só os dois, só o marido e a esposa. E eles, assim, ficaram um tempão debaixo das lanças deles, né? Porque foram os primeiros brancos a chegar ali naquele lugar, e eles não conheciam a língua do povo, e eles, assim, encarnaram. Chegaram lá, eles foram dormir na oca, nas redes, junto com o povo, para aprender a língua, para poder falar de Jesus. E, assim, são muitas histórias que eles contaram quando eles falaram lá em Ribeirão Preto. Mas uma das coisas foi que, depois já de meses, tentando aprender, começando a falar, um cacique virou para eles e disse que tinha encontrado Jesus. E estava muito feliz, porque tinha encontrado Jesus. Um dos dois do casal, que eu já não me lembro mais, ficou muito feliz, ele encontrou Jesus, e o outro assim,
espera lá, como assim que ele viu Jesus? A gente nunca disse como é Jesus. A gente não consegue falar a língua deles direito. Como assim ele viu Jesus? E aí começou a perguntar, mas assim, como ele era? Falou, um guerreiro. E como ele estava vestido, assim como eu, quer dizer, sem nada. Ele falou, não é possível que ele viu Jesus. Mas como é que esse índio poderia ver Jesus de outra forma? Se ele não tinha contato com o homem branco, a não ser ali um missionário que estava vivendo do jeito dos índios. Então, quer dizer, realmente, depois ele teve testemunho que esse índio realmente se converteu pelos frutos. Realmente ele mudou de vida, realmente ele começou a servir. Quer dizer, é verdadeira essa ideia de que ele viu Jesus. E ele viu Jesus como um índio guerreiro, porque é a imagem que ele tinha. Então, isso é muito assim diferente, eu acho, que do que a gente aprende desde criança na igreja, mas, por outro lado, é algo muito verdadeiro, né? Jesus se encarnou. Então, na verdade, Jesus é como nós, né? Gente como nós, e como nós da nossa raça, mas como os árabes, como os chineses, como os japoneses, como os negros, os aborígenes da Austrália. Eu acho que a imagem de Deus né, se adapta a qualquer uma das raças, né? E a gente tem que, então, desfazer essa imagem do Deus europeu, né? É isso mesmo. Muito linda essa passagem, muito lindo mesmo. E um Deus negro, Pensei né? agora, eu pensei no Jesus nordestino. Nordestino. A nossa imagem, né? Maranhense. Jesus Né? Maranhense. Maranhense. Que gosta de Guaraná Jesus. Toma Guaraná Jesus sem problema nenhum. A gente como Jesus ele se adequa, né, a nossa imagem, né, assim, a cada tipo de. Então a gente começa, Márcia falando assim, eu comecei a pensar assim, imagine Jesus de dread, como Nossa, Jesus de quê? de dread. Ah, cabelo, tá, entendi. Muito legal. É isso mesmo. É isso mesmo. Ai. A gente Muito tem bom, que gente. desconstruir, né, essas imagens que a gente Desconstruir. tem. É uma teologia decolonial, ou descolonial. Nós fomos colonizados com uma forma de ver as coisas, né? A gente precisa descolonizar isso. Isso, é verdade. Então, eu acho muito bonito aqui a pedra de jaspe e sardônio, Deus como essa realidade que não é branca, né? Tipo Hollywood, Disneylândia, né? Deus gente, né? É o Deus que... Amém, irmãos? Amém. Que bom, né? A gente poder estudar o Apocalipse e Deus queira, seria muito bom que mais gente assim assistisse, né? Eu tenho acompanhado às vezes, eu tenho mais entre 15 e 20 visualizações o estudo está tendo, sabe? Às vezes eu fico vendo, né? Então Mas legal a lindo gente distribuir. aquela mensagem que você mandou sobre os 503 anos da Reforma, eu compartilhei para as pessoas, algumas pessoas que eu sei que eu vi sem preconceitos, né? Uhum. Nossa, eu recebi tantos elogios. Tanta Que gente que ficou maravilhada. Gente, assim, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque é um retorno muito significativo, mostra que as pessoas estão... Né, ainda tem pessoas, né, que percebem, né, aquelas reflexões que você colocou, elas são muito atuais, né? Verdade, é verdade. Eu fiquei feliz Amém. por isso. Que bom, também fico feliz. Gente, vamos então orar? Eu vou fazer uma oração, tá bom? Vamos orar. Nós te louvamos, ó Senhor, pela maravilha da tua revelação e da tua palavra, de tantas coisas que podemos imaginar, pensar e reconhecer que tu és Deus santo, 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 Deus todo-poderoso, que é, que era
e que há de vir. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder, de toda a gratidão. O Senhor criou todas as coisas. Nós fazemos parte dessa criação. Nós queremos viver, ó Pai, uma vida que te agrada. Uma vida que venha glorificar ao Senhor entre as pessoas e no momento que a gente está vivendo. Queremos te agradecer pela palavra do Apocalipse, pela revelação que ela nos traz, a respeito do Senhor, da tua palavra, da tua presença, do teu poder e da tua vontade também. Que o Senhor nos guie sempre e cada vez mais. Eu quero pedir de novo que o Senhor cure de maneira absoluta, Senhor, a vida do Marquinhos. Assiste, né, com essa dor de cabeça, abençoa o seu tratamento. Que tu abençoe os enfermos da igreja, a dona Laurinda, Senhor. Lembro também da Paula, Senhor, a cuidadora do meu pai e da minha mãe. Põe a tua mão de cura e de poder sobre ela. Ó Pai, aqueles que estão, o Wilson, o pastor Wilson também, com esse problema talvez de Covid. Ó Senhor, que em nome de Jesus se manifeste a tua cura e o teu poder e faz a tua vontade na vida da gente. Muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá, tem dado toda quinta-feira. E que o Senhor abençoe, Senhor, esses vídeos gravados para que abençoe mais e mais vidas, ó Pai, que venham a assisti-los. Nós, assim, como aqueles 24 anciãos, nos prostramos diante do Senhor e entregamos, ó Pai, ao Senhor aquilo que temos e o que somos, porque te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gente, uma dor de cabeça passou. Ó, glória gloriosa. Amém. Amém. Aleluia. Deus ajuda. Eu estou me sentindo como a sogra de Pedro. Eu vou cuidar, vou me levantar e cuidar das coisas. Tá bom, muito bom. Que maravilha. Amém. Amém. Manda um abraço aí pro Eliseu, que deu uma testada na torneira hoje. Isso acontece de vez em quando. Tá bom? Agora Deus vai cuidar dele. Agora vai cuidar dele direitinho. Eu também. Gente, um abraço. Deus tchau. abençoe. Dá um tchau, beijo Ana. no Marquinhos. Tchau, dona Silvia. Tchau, dona que bom ver a Silvia. senhora aí. Tchau, Cícero. Tchau, Márcio. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Deus Boa abençoe. noite. Boa noite. Amém. Boa noite.